Se a gente estiver brilhando aí, eu vou te contar. Vou começar o vídeo de trás pra frente. Não vou nem falar oi. É que eu tenho uma câmera só, mas eu queria ter feito o making off aqui. De tanto a gente tentar achar o lugar. Esse lugar tá bom, esse lugar não tá bom, essa luz não tá boa. Vocês não têm ideia. É tudo pra fazer um vídeo bonito pra vocês. Mas, oi pessoal, tudo bem? Gente, agora sim. Agora vai. Gente, eu tô aqui com a Bruna do vlog Depois dos 15. Se você não conhece ela, links aqui embaixo, mas ela é uma linda. Você tá com 20 anos, né? 20 anos, vou fazer 21 em maio. 20 aninhos! Eu já postei o vlog pra vocês com ela, então vocês já vão ter visto esse vídeo do vlog, mas eu queria muito que ela participasse da série Influências da Infância, porque ela tem uma história super linda, ela já escreveu livros, ela tem um blog maravilhoso, se inscreve pra Capricho e é extensa a lista das coisas que ela faz, então é muito inspirador pra muitas meninas, é inspirador pra mim, mas apesar de eu já ter falado bastante coisa, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Oi, gente, assim como vocês, eu sou fã e leitora da Flavinha, eu assisto todos os vídeos, eu já falei isso pra ela pessoalmente, eu falei isso em vídeo também, mas é uma honra estar aqui hoje e recebê-la na minha casa, porque eu acho que assim, nossa casa é muito um lugar especial, que a gente só pode trazer quem a gente realmente gosta e quem tem uma energia boa. Nossa, então assim, você tá aqui realmente porque eu gosto muito de você e da sua energia. Ai, que massa! E eu tô feliz de falar de infância, porque o meu público é mais novinho, né? É verdade. Então são pré-adolescentes e adolescentes. Então eu tô lidando com esse público já faz 7 anos. Agora eu tenho 20, eu tô saindo já, né, enfim, já entrei na fase adulta. Mas eu lido com esse público o dia inteiro, então acho que vai ser legal conversar sobre isso com você. Eu acho que o pessoal vai amar, inclusive eu. Porque eu acho que assim, isso... No dia a dia, todo mundo aprende com todo mundo. Acho que você não tem que ser mais velho. A gente, claro, aprende muito com as pessoas mais velhas, porque eles têm mais experiências. Mas as pessoas mais velhas aprendem muito com as pessoas mais novas, porque a gente tá em fases diferentes da vida, né? Não, eu acho que tem uma coisa assim, quando você é criança, você tem uma alegria de viver. É verdade. E tudo é muito fresco, tudo é muito novo. E você não deve perder isso, assim. Eu sempre falo isso, porque às vezes as pessoas comentam, tipo, ah, mas você tem 20 anos, você ainda tem bichinhos na sua casa, no seu quarto parece quarto de criança. Mas eu faço questão de não perder isso, assim, porque se eu gosto disso ainda, eu vou gostar disso. Eu não quero amadurecer mais rápido, porque as pessoas acham que eu devo gostar de tal coisa quando eu chego em tal idade. Eu acho que cada pessoa tem seu tempo. É verdade. Né? Não, eu brinco com a Vitória, às vezes eu acho que eu sou a criança, porque eu rolo no chão e me sujo, e é uma delícia. Eu acho que a vida faz sentido mais assim quando a gente tá feliz e não se preocupa tanto com os detalhes. Exatamente. Assim. E quando você tem um serzinho assim pra compartilhar tudo que você aprendeu na vida, né? Eu falo que ela é uma ótima desculpa pra eu fazer tudo de criança que eu gosto de fazer. Comprar todos os bichinhos, ir nos parques de diversões. Bom, já começa esse vídeo falando que ela tem uma promessa, que é me trazer a Vivi pra eu conhecer ela. Não, agora já tá prometido. Na verdade, também você tem que me visitar lá em casa, na minha cidade fofíssima, que você vai amar. Então, aguardem novos vídeos por aí. Tá vindo. Vamos ver as perguntas. Vamos lá. Então a primeira é bem profunda, talvez. Assim. Vamos lá. O que alguém te falou que você guardou pro resto da vida, da sua curta vida por enquanto? Curta vida, né? Não, o que alguém te falou assim quando estava crescendo que te marcou muito até agora? Se alguma coisa quando você era pequena. Pode ser seus pais ou algum familiar. Tá. Então, eu sempre, quando eu era mais novinha, eu era muito tímida, assim, tímida nível não ter coragem de pedir pra professora pra ir ao banheiro. Olha, eu era muito tímida, né? Assim. E ninguém imaginava que eu ia trabalhar com câmera, trabalhar com blog, escrever. Só que eu acho que justamente o contrário, assim, o fato de eu ser tímida me ajudou a encontrar uma forma de me expressar. Então por isso que eu gosto muito de internet, por isso que eu gosto tanto de escrever. Mas quando eu era novinha, eu tinha um tio que ele já faleceu, mas desde bem pequenininha, assim, ele falava assim, não, você é uma estrelinha, você vai brilhar muito. E ele sempre falou, e todo mundo ficava, claro que ela não vai, ela não tem coragem nem de abrir a boca. Olha. E ele sempre falou assim, não, eu sei que você vai ser famosa. Assim, mas ele falava famosa não naquele sentido de pai, você vai estar na televisão, mas famosa no sentido de você vai inspirar outras pessoas, assim. E ele falava que eu parecia a Mariah Carey. E eu ficava assim, não tem nada a ver, e ele chamava de Mariah Carey sempre. Aí ele faleceu, enfim, ele teve um infarto. Só que eu sempre lembro dele falando isso porque de uma forma ou de outra eu comecei a trabalhar com mídia e com, enfim, com blog e tal, e ele estava certo, assim, eu trabalhei com isso mesmo. Então, assim, é importante quando você tem alguém que acredita em você antes mesmo de você acreditar em você. É verdade. Né? Então, assim, eu não percebi, na época eu não percebia porque eu era criancinha, eu achava assim, ai, meu tio fica puxando meu saco. Mas eu acho que no fundo, ele sempre acreditou em mim, assim. Acho então, que ele foi mais plantou fácil. uma sementinha
também em você, você não acha? É legal ver isso, né? Porque às vezes a gente acha, tá falando com criança, ela não entende. Mas tudo que você fala, a criança guarda. De uma forma ou de outra, ela pode não falar sobre aquilo, mas ela guarda no subconsciente, né? Guarda. Eu falo muito isso, as palavras têm poder. Então no momento que você atira aquela palavra assim, você não é nada, você não presta... Isso daí marca tanto, mas tanto. Eu acho que eu sou totalmente contra bater em criança, mas eu acho que isso marca mais do que um tapa. Marca. Então, olha, ele plantou a sementinha e ela cresceu rápido dentro de você. No meu primeiro livro, assim, eu coloquei na dedicatória, assim, tipo, uns agradecimentos também, eu coloquei o tio William, que sempre acreditou em mim. E é legal isso, porque, assim, ele falava isso quando eu tinha 6, 7 anos, assim, e eu lembro até hoje. Então, se você tem uma criança na sua casa, ao invés de ficar falando, você não vai ser nada porque você é tímida, muito pelo contrário. Incentive-a, porque talvez ela busque a solução pra essa timidez numa arte, assim, É verdade. E a maioria dos atores falam isso, né? Que eles são tímidos. Quando eu vejo entrevistas assim, que eles vão falar, eu sou super tímida. Eu falo, como aqui? Mas tá na televisão, mas é outro... Mas eu acho que a arte no geral, assim, você se expressa através da arte porque você não consegue se expressar do jeito comum, conversando. É verdade. Então, né? Que demais. Agora uma pergunta um pouco contrária da outra. Teve alguém que te falou alguma coisa que te cortou o coração, assim, que você também guardou? Uma coisa que não foi tão encorajadora? Então, quando eu era novinha, assim, quando eu criei o blog no primeiro ano, assim, não é mais criança, mas eu criei o blog quando eu tava no ensino médio, entrando no ensino médio. E aí a galera às vezes me zoava na escola, assim, seu blogzinho, você fica muito tempo online. E assim, eu não ligava porque eu realmente gostava de blog. Blog era um hobby, não era um trabalho como é hoje, uma profissão que você entra pensando, às vezes, no mercado de trabalho. Eu entrei no blog como uma brincadeira mesmo. E tinha uma galera da minha sala que me zoava por isso, assim. E eu não esqueço disso porque... acabou que, tipo, no ano seguinte, muita coisa aconteceu, deu certo, assim, na minha vida. E eu fico, tipo, se a gente for escutar o que uma pessoa fala mal de você, ou te aponta o dedo... Porque, às vezes, quando uma pessoa fala mal de você, você esquece das outras 100 que falam bem de você. É verdade. Né? E na época que eu recebi esses comentários, esse grupinho de pessoas na minha sala, eu fiquei muito chateada, assim. E eu tenho certeza que muitas pessoas desistem do sonho delas aí, sabe? Nessa primeira obstáculo, assim. Então eu sempre penso, eu superei aquilo e logo a vida mostrou que eu estava certa. Então tudo que aconteça, eu tipo, não, tudo bem, é só mais um obstáculo e vai dar tudo certo no final. É verdade, se você não tem a paixão... Assim, você tem a paixão, mas se você tá com uma pequena insegurança, uma fala de alguém é o suficiente pra falar, não sou nada mesmo, ou então isso aí não é legal. E é incrível, né? Então, tem que ouvir... Todo mundo fala assim, ouve o seu instinto, ouve o seu coração, segue o seu caminho. Porque cada um tem um gosto, vão ter pessoas de todos os tipos, né? Não, e assim, as pessoas às vezes elas não fazem por mal, assim, porque elas são imaturas, principalmente na escola. Eu sempre vejo, hoje em dia as pessoas falam muito de bullying e tal, e eu já vi que até que a Stephanie falou um pouco sobre isso também. Eu acho que, querendo ou não, todo mundo sofre um tipo de bullying. A diferença é o quanto aquilo te atinge, assim. Algumas pessoas são mais sensíveis, eu era muito sensível, porque eu sou estrábica e eu usava tampão e eu era gordinha. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito. Mas eu acho que a gente que sofre mais do que isso e não sofre tanto quanto. É verdade. Porque depende do quanto você é sensível. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Então, eu sofri bastante por isso. Mas, aí que entra os pais, assim. Os meus pais, eles sempre me deram muito carinho, me deram uma base familiar muito grande, assim. Então, ao invés de ficar muito mal por isso, eu encontrei um jeito de sair disso, que foi criando blog, enfim, escrevendo. Então, mais uma vez, quanto a família é importante nisso daí, né? Porque, assim, por exemplo, quando eu mudei pra São Paulo, eu mudei pra São Paulo com 17 anos, assim, não é qualquer pai, qualquer mãe que deixaria. Você deixaria? Olha, sair de casa com 17 anos? Eu fiz intercâmbio e eu fico, mamãe, como você deixou eu fazer isso? E eu também fui com 17 anos. Mas você acha que, tipo, se colocando num lugar, assim, como mãe, você deixaria? Então, sua filha falasse, quero ser modelo e vou pra tal lugar com 17 anos. Hoje eu deixaria por ter tido a experiência, porque eu vi o quanto que isso mudou a minha cabeça, como eu amadureci. Mas eu não sei, é uma decisão muito difícil. É uma decisão complicada, muito né? difícil. E assim, os meus pais me apoiaram muito na época e eles falaram, não, se você quer isso, você acha que você precisa viver isso pra, enfim, se entender, se conhecer, você vai. Então, se os meus pais não tivessem me apoiado, talvez eu não teria blog hoje. É verdade. Não estaria tão feliz. Nossa, então. Que lindo. Você tem alguma memória favorita, assim, da sua infância? Tá, eu tinha umas manias, assim, tipo, eu tinha um travesseiro, que era um travesseiro, assim, meu travesseiro, meu cheirinho. Todo lugar que eu ia, eu tinha aquele travesseiro. A sua filha tem? Não. Assim. Eu tento dar um cobertorzinho pra ela, ela faz assim...
E eu sou doente por cobertor. Não sei, o Ricardo fala que eu passei frio na infância porque eu tenho uma coleção extensa lá. Aí eu dou ai, filhinho, cobertorzinho. Ela pega... Tipo um desprezo. Ok, entendi. Não, mas eu tinha um travesseiro que ele era fininho, assim, mas era meu travesseiro, meu denguinho, assim, meu cheirinho. E eu tinha um negócio que eu chamava de rolinho, que era tipo uma esponjinha que eu ficava enrolando debaixo do travesseiro, assim, antes de dormir. Era uma coisa pra te acalmar? Pra me acalmar, eu acho, né? Tipo, criança pra criança dormir mais rápido, né? Tipo, ela ficava Que barato. E aí teve uma vez que eu fui pra Volta Redonda e eu, tipo, eu sempre gostei muito de criança. Então eu ia pra Volta Redonda quando eu tinha 12 pra brincar com os meus priminhos que tinham 4, assim, meio que tomava conta deles. Aí eu esqueci meu travesseirinho, pra vocês verem que eu fiquei com esse travesseirinho até os 12 anos, tá? Eu mamei até os 11 anos. Olha! Ah, então a Vitória tá bem. Eu fui quase tirar uma mamadeira. Eu amei até as minhas amiguinhas iam lá em casa, elas já estavam falando de ficar, de gostar de menino, e eu tô assim, minha mamadeira. Ninguém pode ver. Mas aí eu deixei lá na casa dos meus priminhos e eles estavam naquela época que faz xixi na cama e tal. Aí quando eu voltei pra lá, ele no travesseiro não tinha mais meu cheirinho. Então é tipo um trauminha, sabe? De infância. Eu nunca mais vou sentir o meu cheirinho no travesseiro. Não acredito. Juro. Mas é uma coisa e que você sentiu isso já? A diferença do cheiro? Claro, é porque eles dormiram com o meu travesseiro, sei lá que eles eram, mas aí quando eu senti... Não é mesmo. Aí desligou. Aí eu desliguei. Minha mãe me obrigou, ela falou assim, se você não parar de mamar, o Papai Noel não vai passar esse ano, tá? Papai Noel, no caso, eu. Entendi. Então aí já te convenceu. Que massa. Você tem alguma comida favorita que você, assim, né, cresceu comendo e às vezes você tá fora de casa e você come aquilo, te traz um conforto, assim? Então, eu gosto muito de comida, assim, de casa. Eu não gosto muito de besteira, sabe? Minha mãe sempre me criou assim, tipo, você tem que almoçar e jantar. E não interessa, você pode comer o que você quiser ao longo do dia, mas você tem que almoçar e jantar. Então, assim, a gente acostumou a ter as refeições direitinho ao longo do dia, meu irmão. Então, as minhas comidas preferidas são comidas tipo comida almoço mesmo. Então eu gosto muito de farofa e as pessoas me zoam muito porque a minha mãe tem a farofa dela, gente. Um dia eu vou fazer. Tem que fazer. Mas ela faz uma farofa tipo com uma linguiça que só vem de Leopoldina, com uma farinha de sei o que lá. E assim, é maravilhosa. E uma outra coisa que eu gosto muito que eu apelidei de arroz laranja. Eu até já coloquei a receita lá depois dos 15. Vou deixar aqui o link aqui vou te mandar, é um risoto. Mas assim, minha mãe todo domingo ela compra frango assado. Aí o que sobra do frango assado, ela mistura no arroz, coloca creme de leite, cenoura e tal. E aí ela faz o risoto. E então eu apelidei quando eu era pequenininha, mãe, faz arroz laranja hoje, porque ele ficava laranja por causa da cenoura. E aí eu falo, mãe, até hoje, assim, eu chego em casa e falo, mãe, e o arroz laranja vai ter hoje? Que massa! Comer frango no almoço, no janta tem arroz laranja, né? Você tem que aprender a fazer, porque se você for pra um lugar, viajar alguma coisa, te der aquela saudade. E frango assado tem em todo lugar, todo lugar. Até esses de padaria, assim, tem no Walmart lá dos Estados Unidos, por exemplo. Porque traz um conforto, eu sinto isso, né, morando fora também. Às vezes eu como coisas assim, eu fico, ai, minha casa, sabe? É muito bom, muito bom. Que lição você gostaria de passar pro seu filho se um dia você tiver filho? Que foi passada pra você, assim? Eu acho que essa coisa de acreditar em você, assim. Meus pais sempre me ensinaram a acreditar em mim e a ter valores. Independente do que acontece, eu tenho os meus valores. E porque assim, às vezes, o que eu sempre falo, quando você convive com uma pessoa que talvez você não concorde com os valores dela, você acaba achando normal o que ela faz. É verdade. E aí, como você acha normal, mesmo que você não faça, não quero achar normal uma coisa que eu não gosto, entendeu? É verdade. Então assim, isso é uma que os pais me ensinaram, tipo, fique sozinha, tenha 5 amigos, mas que sejam amigos leais, que você realmente gosta e que tem valores parecidos com o seu, assim. Porque você vai estar sempre cercada de pessoas que tem a mesma vibe que a sua, assim. E isso é muito importante, principalmente pra gente que expõe a vida. É verdade, é verdade. Então você se cerca de pessoas boas e você meio que se blinda, assim, sabe? É verdade. De coisas ruins que acontecem culturalmente. Então eu acho que eu quero ensinar isso pro meu filho, assim, porque assim, quando você tá na escola, às vezes você tem a impressão de que você tem que ser popular, que você tem que ser, tipo, querido da turma. E na verdade isso não é legal, assim, porque quando você sai da escola, que termina aquela hierarquia, assim, você sentiu isso quando você tava na escola? Que tinha, tipo assim, grupinho popular, e aí você fazia de tudo pra entrar no grupinho popular, às vezes você se anulava. É verdade. Tipo, mudava o seu corte de cabelo porque as meninas populares
tinha um cabelo assim. É verdade. E aí quando você sai da escola, tipo, nada disso faz mais sentido. Nada. O mundo real é meio diferente. É verdade. Então eu queria passar pra minha filha isso, tipo, antes da escola, assim, pra ela já entender que, tipo, a escola é importante, mas você não precisa se anular tanto pra entrar, fazer parte dos grupinhos. Porque eu nunca fiz parte de um grupinho específico na escola. Eu nunca fiz parte do grupinho, sei lá, dos roqueiros, dos nerds. Eu tinha momentos em que eu era mais nerd, mais tipo, anos da escola. Tinha momentos que eu gostava de rock, tinha momentos que eu andava com os meninos, mas eu nunca fiz parte de um grupinho só. E pra quem fica transitando assim em grupinho, nunca tem muitos amigos. É verdade. Né? E aí eu já cheguei em casa chorando, assim, falando, mãe, eu não tenho amigos. Eu lembro direitinho disso, eu chegando da escola chorando. Mãe, eu não tenho amigos na minha sala, eu não sou feliz na minha sala, o que tem de errado comigo? E hoje eu vejo que não era que tinha alguma coisa errada comigo, eu só não conseguia ficar em caixinha, sabe? De grupinho, assim. E tudo bem ser assim, porque é até melhor, porque você consegue conhecer todo mundo. Porque às vezes quando você tá num grupinho, daquele grupinho não gosta daquela menina. Então você já começa o ano sem gostar daquela menina. E aí quando você não tem grupinho nenhum, você gosta de todo mundo, você pode conversar com todo mundo. Eu acho que você se limita àquilo, né? Exatamente. E como é o que você falou, como fica normal o seu grupo é só aquilo e o outro é errado, o diferente é errado, o diferente é péssimo e você não se mistura. E quando você conhece pessoas diferentes de você, você aprende muito mais. Exatamente, né? isso pra vida toda, assim. É legal você conviver com pessoas que pensam diferente de você em alguns aspectos, porque você cresce muito, né? Muito, muito, muito. Amei, amei. E é legal que foi diferente. Essas perguntas, as pessoas têm respostas diferentes e, de novo, muito pertinentes e muito boas. Por isso que é que a gente acabou de falar, pessoas diferentes têm ideias diferentes e a gente aprende com todo mundo. É que cada pessoa tem, tipo, um background diferente. É verdade. Assim. Às vezes a gente vê o vídeo e é bem um padrão. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna, depois do 15. E às vezes você assiste 5 minutos do vídeo de uma pessoa e você não sabe nada mais da pessoa, assim, tipo, da família, da história. Tá legal. Vou contar um pouquinho. Maravilha. Você tem alguma brincadeira favorita? Brincadeira? Então, quando eu era novinha, eu fui meio que criada com meninos, assim, lá na minha cidade, eu tenho muitos primos, mas todos são meninos. Então eu era meio assim, moleca, assim, eu brincava de Power Rangers, Digimon, Pokémon. Que legal! E aí, então assim, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você adora maquiagem, você devia ser super vaidosa. E não, eu comecei a ser vaidosa, sei lá, com 13, 14 anos, quando eu comecei a me interessar com os garotos, aí eu comecei a ficar, né, preocupar mais com vaidade. Mas eu gostava muito de brincar, tipo, de pique-pega, porque eu nasci no interior, né? Então no interior a gente tem esse espaço pra poder brincar. Né? Aí eu adorava brincar de Power Rangers, porque, tipo, eu não tinha disputa, eu sempre era Power Ranger rosa. Ai, que maravilha! Só era eu de menina, então eu podia, tipo, hoje eu quero ser amarelo, não, hoje eu quero ser rosa. Então só eu que escolhia. Eu acho um barato que a Vitória gosta de bola e de carrinho. Ela tem um ano e pouco e ela vai na bola e vai no carrinho. Porque hoje em dia, assim, tipo, na minha época de criança, tinha isso, brinquedo de menina e brinquedo de menino. Sim. E hoje a gente já tem um discurso em que as pessoas falam que não, a criança pode gostar do que ela quiser. Eu acho isso muito legal. E gente, eu não faço nada. Ela vê uma bola, ela fica... vai brincar com a bola, filha, né? Ela vê um carrinho, ela fica assim, aqui é o carrinho. Amei. Gira. Toma o carrinho. Mas é muito, se você parar pra pensar, é muito mais interessante. Sei lá, brinquedos de meninos, tipo, que montam, tipo, eles montam uma pista, gente, uma pista de... É Autorama que fala? Autorama? Gente, era maravilhoso, montava os carrinhos de... E o meu era uma panelinha, você acha? Eu queria brincar com ele. Exatamente. Panelinha Você não pode. Que experiência na sua infância te impactou positivamente ou negativamente? Alguma experiência forte, assim, que você acha que ou mudou você, ou te trouxe coisas boas? Eu sempre gostei, como eu fui muito tímida, eu sempre gostei muito de escrever, assim, então, de colorir e escrever. Sabe aquelas revistas que, tipo, que vende de qualquer mercado, que é aquelas revistas de R$1,99 de colorir? E eu sempre fui, tipo, apaixonada por essas revistas. E é legal porque é baratinho, então a minha avó ia no mercado, ela trazia uma pra mim, ela viajava, ela trazia uma pra mim. Então eu sempre gostei muito de trabalho manual, de colorir, depois de escrever, quando eu aprendi a escrever. Então eu acho que esse hábito, assim, e o incentivo dos meus pais acabou me direcionando, assim, pra trabalhar com isso, sabe? Então, mais uma vez, é legal você incentivar o seu filho a gostar de alguma arte. Pode ser colocar na conservatório, na aula de música. Quando eu era mais novinha, eu fiz conservatório. E assim, eu toco um pouquinho de piano, mas assim, flauta, mas bem pouquinho. Mas de qualquer forma, é legal você saber se expressar através da arte. Pode ser escrita, pode ser pintura. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, mas eu não vou gastar dinheiro com meu filho colocando
numa aula disso, tipo, sei lá, de pintura, de música. Mas é muito legal, assim, é muito importante, porque além dele conhecer pessoas diferentes, né, que gostam de coisas diferentes, ele desenvolve a criatividade, assim. Essa criatividade não é só se ele for escolher uma carreira nessa área, mas pra outras áreas também, pro trabalho dele. Então, assim, a minha mãe fez isso, me colocou no conservatório, me colocou na aula de pintura. Então, você escrevia antes, assim, você tinha diário, essas coisas? Eu sempre tive diário, agendinha. Tem até umas agendinhas que eu achei na mudança. E aí é engraçado, né? Porque você fica, nossa, acredito que eu pensava isso. Nossa, é o melhor. E eu era muito fã de Rebelde. Não sei se você pegou. Não, já ouvi falar. E assim, a única banda que eu fui fã de, assim, de chorar foi Rebelde. E aí, às vezes, eu vejo as menininhas novinhas hoje fãs de One Direction, dessas bandas. Sim. E eu fico assim, cara, não dá pra julgar. Porque eu vejo o pessoal jogando. Porque você também já foi fanática por alguma coisa, assim. Eu era muito fã de Rebelde. A gente passa por essas fases, né? Que é uma coisa que a gente se identifica. Eu acho que é super importante. Eu acho que é importante. A galera julga, tipo, essas fãs de tal banda, não sei o quê. Mas as pessoas esquecem que, querendo ou não, essa é a primeira referência de amor fora da família, assim. Porque normalmente é pré-adolescente, né? Então, assim, é um amor puro, assim, porque é um amor platônico total, porque a menina nunca vai conhecer a banda. É verdade. Mas se for uma banda que passa uma mensagem positiva, amor, cara, né? É legal incentivar até, porque são histórias, assim, porque depois quando você cresce, você teve alguma banda que você foi muito Eu até falar agora, né, contar, você vê uma diferencinha, né, o meu era o Axl Rose. É sério? Você era, tipo, muito fã, apaixonada, chorava? Eu nunca fui assim, mas assim, era aquele, tipo, o coração batia mais forte, assim, minha tia tinha posters, eu nunca fui de comprar nada, mas assim, eu tremia, parecia que eu gostava dele, assim, tipo, eu era apaixonada, assim, tipo... mas dava um negócio físico. Eu já tive uma paixão assim, sabe por quê? Pro vocalista. E ele era bem mais RPM, como chama? Paulo Ricardo, também adorava ele. Então, eu era muito fã dele. E assim, não tinha motivo, porque... Ele é charmoso, Então, ele é charmoso, mas eu era uma criança. Mas eu achava ele muito legal. Assim, eu ficava olhando, esse cara é legal. Então, os meus eram bem mais velhos. Eu não tinha... Na época... Eu era muito nova quando eram Menudos, então... Então, é a mesma coisa. Tipo, eu não peguei Spice Girls, Backstreet Boys, eu não peguei. Isso então, as pessoas vão no karaokê. Eu adoro... A gente tem que ir no karaokê um dia. Eu amo. Lá na Liberdade tem um karaokê maravilhoso, gente. Olha lá, Fê. E aí, assim, eu sou tímida, mas eu adoro cantar. Não canto bem, né? Mas eu amo. E aí, às vezes amigas, tipo, vão cantar essas bandas dos anos 90 e eu fico assim... Tipo, não conheço, não acredito, gente. Juro, é que, mais uma vez, o interior demora a chegar. Tá explicado. Você não tinha internet? Tô brincando. Não, mas sabe que uma outra coisa legal pra falar, assim, tipo, os meus pais, eles são simples, assim, mas eles investiram num computador pra gente. Assim, eu tinha uns 8 anos quando eles compraram o computador. Então, pro interior, quando eu tinha 8 anos, poucas famílias tinham um computador. Era um computador carroça, assim, né? Normal, todo mundo teve. Mas assim, eles poderiam ter gastado esse dinheiro com uma viagem pra eles poderiam ter gastado esse dinheiro comprando um móvel novo pra casa. E eles investiram numa coisa que acabou mudando totalmente a minha vida e a vida do meu irmão. É verdade. Meu irmão trabalha com ciência da computação e eu, enfim, trabalho com blog, com internet, rede social. Então, assim, foi um investimento que os meus pais fizeram que mudou completamente o destino das nossas vidas. Incrível, assim. né? Isso é legal, né? Pra pensar que não, eles são responsáveis. Porque se eles tivessem falado, sai do computador, vai pra rua. Não, eles falaram, se vocês gostam do computador, ok, fiquem no computador. Óbvio, tem que ter horário, né? Mas eles apoiavam isso. Isso é legal, né? Todo pai que apoia. Lindo, lindo. E hoje em dia, né? Agora a briga é outra, porque é só o computador. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? É verdade, eu acho que é o também. equilíbrio. Qual a maior qualidade que um pai pode ter? Pra você, um pai ou uma mãe, alguém responsável pela criança? Maior qualidade, são tantas coisas que são importantes, né? Mas eu acho que é o amor, assim. Passar o amor, mas não é só tipo, te amo, postar foto, meu baby lindo. É realmente passar o amor em atitudes, assim, porque eu acho que o pai é o exemplo, assim, é a referência de tudo. Então, se você tem um discurso com o seu filho, mas você toma atitudes diferentes, não adianta nada, porque o seu filho vai se basear nas atitudes que o pai toma, assim. Então, às vezes, eu me vejo repetindo coisas que os meus pais fazem, falam, enfim, e eu percebo que eu tô só repetindo o discurso deles, e também o que eles fazem, eu me espelho neles. Então, acho que é realmente esse amor em fazer o bem, e porque isso o filho aprende, assim, né? Porque é a sua referência de tudo, de vida, assim. Então, eu acho que é muito importante isso, os pais darem um exemplo mesmo, assim. Esse da fala e da ação
Você matou... Eu percebo muito isso, assim, principalmente com a internet, assim, tipo, a galera posta um discurso incrível, tipo, eu amo meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, escreve textão, mas aí você vê na atitude, não é a mesma coisa, entendeu? Então os meus pais sempre, eles foram muito... uma palavra pra isso, mas quando eles fazem uma coisa e falam, né? São verdadeiros, né? E isso é legal, porque eu me vejo repetindo o discurso e vai falar assim, exatamente. Aí minha mãe vira e fala assim, é filha do seu pai mesmo, né? Essa é a clássica, né? Que máximo. Você tem alguma memória divertida da sua infância? Gente, é uma memória trágica, mas é divertida, porque é muito engraçada. Quando eu era mais nova, eu era muito tímida, nível, como eu disse pra vocês, não ter coragem de pedir pra ir no banheiro. Aí um dia eu fui pra uma cidade histórica, São Lourenço, Caxambu, e aí lá tem um teleférico, assim. E aí a gente subiu no teleférico, chegou lá em cima, eu tava apertada de xixi, mas eu não tinha coragem de pedir pra ninguém, tipo, eu posso ir no banheiro. E eu não tinha amiguinhos, então, ao invés de pedir alguém pra ficar na fila pra mim, eu fiquei dando voltinhas, assim, pra segurar o xixi. Aí, enfim, eu fui a última da fila, no horário de volta, assim, pro ônibus. E óbvio, eu fiz xixi lá de cima. Nossa! Aí a menina da frente olhou pra trás e falou assim, a Bruna tá mijando! Gente, juro, na época foi triste, eu chorei, mas hoje é muito engraçado eu pensando nisso. Eu fico, gente, eu sou a rainha dos micos, assim. Mas eu gosto de falar essa história porque eu tenho certeza que o filho de vocês talvez passe por isso. E o mais importante de tudo é fazer ele achar graça disso. Nossa, eu falei isso. Tem várias situações que acontecem que parece super tenso. Eu penso, puxa, daqui um mês, ou 2 meses, ou um ano, eu vou dar muita risada disso. E a própria criança também, porque, como eu disse, aquela coisa, a criança se levar tão a sério, levar tudo tão a sério, ela acaba ficando muito triste. Porque acontece, as crianças são malvadas, mas elas não são malvadas porque elas são más, elas são porque elas são inocentes, elas não têm noção do que é ser malvado e o que não é. E uma coisa que eu percebo, que assim, ainda falando do bullying, muitas vezes nem era o bullying que as pessoas praticavam, era o complexo que eu tinha e eu me limitava. Então, às vezes eu olhava assim, o grupo falava assim, não, eu não sou boa o suficiente pra aquela menina ali. E aí, tipo, nem é que elas falaram não entre no meu grupo ou não quero ser sua amiga. Eu não sou boa o suficiente, então isso já tava na minha cabeça. E eu demorei um tempo, assim, durante a escola pra entender isso. Então, quanto mais cedo seu filho aprender isso, mais cedo ele vai aproveitar a vida dele, assim, e aproveitar a época de escola, que é uma época muito boa. Eu sei que esse é um discurso de velho, que falavam quando eu tava na escola, eu falava, imagina, quando eu tiver mais prova de matemática, você é a mulher mais feliz do mundo. E aí hoje eu não tenho prova de matemática, mas tem outras coisas de conta, tem outros problemas. E é ótimo porque você não tem responsabilidade ainda na época de escola, a não ser passar de ano, porque eu sei que é uma responsabilidade difícil, mas é isso, assim, e eu sinto um pouco de falta de conviver com muitas pessoas todos os dias, porque eu trabalho sozinha, né, tipo, na frente do computador. Então eu sinto falta, tipo, de conviver com pessoas diferentes, porque eu escrevo sobre pessoas, mas eu não lido mais com pessoas. Então, na época, muitas vezes eu tento resgatar lembranças da época de escola, assim, porque eu escrevo sobre isso, mas que é uma época tão gostosa, assim, que a gente não quer que passe tão rápido, mas mesmo na época querendo que passe. Então quanto mais o pai ensinar isso e mostrar que pra valorizar aquela época, mais a criança aproveita e mais ela tem histórias pra contar depois. Histórias boas e engraçadas, tipo essa, do xixi, do teleférico. E aí aqui em Atibaia tem um teleférico, né? E aí toda vez que eu passo em frente, a mãe fica aí, Bruna, vai no teleférico? Não! Esse não mais. Mas a Vitória faz umas coisas, eu dou risada, mas não tô dando risada dela. Tipo, eu acho que a situação é divertida. Não, eu acho realmente, assim, tipo, às vezes a criança passa por uma coisa e os pais têm aquela coisa do coitadismo. Ai, tadinha, tadinha. E não é legal isso, é muito mais, tipo assim, aconteceu, tá bom, vamos pra próxima brincadeira. Exatamente, exatamente. Eu tenho mais 2 últimas perguntas que são relacionadas. Você tinha algum sonho de infância, assim, que você já realizou? Nossa, eu realizei tantos sonhos, assim, nos últimos anos, assim, que é bizarro, porque às vezes eu durmo e aí eu acordo pensando, cara, é um sonho, eu vou acordar indo pra prova de matemática e tudo isso aqui não aconteceu. Porque quando eu era mais novinha, eu pensava tudo isso, tipo, eu queria muito trabalhar escrevendo e trabalhar com coisas que eu amo, e acabou que isso aconteceu, assim. E a internet é um espaço muito democrático, assim, eu falo muito pras meninas. Eu era uma menina que realmente não tinha nada de interessante, assim, tipo, fisicamente, e não tinha nada na minha vida que era incrível. Mas que você achava, né? Porque você é interessante. Mas mas eu, assim, o atrativo que as pessoas normalmente pensam, ela é famosa porque ela é rica, ela é famosa porque ela é linda, e não é. O que eu fiz de diferente foi, tipo, escrever e mostrar pro mundo coisas que eu penso e tal. E tem uma coisa que eu li num livro e, assim, mudou, assim, meu jeito de pensar. Eu vou lembrar o nome do autor depois, mas ele fala isso, tipo,
o jeito que você pensa, só você pensa desse jeito. Tipo, ninguém mais no mundo pensa daquele jeito. Então você não precisa copiar ninguém, se inspirar em ninguém. Você tem que se inspirar em você, no que você tá pensando. Porque ninguém mais no mundo pensa exatamente igual a você. E quando você percebe isso, você se valoriza mais, assim. Então, acho que o sonho que eu realizei é trabalhar com o que eu amo, que é trabalhar com blog, escrevendo, publicar livros. É bizarro, assim, às vezes eu penso, tipo, no final desse ano eu vou ter 6 livros publicados. Eu fico, caraca, eu não acredito nisso. E eu vou te falar, eu viajei pra Porto Alegre, pra Cuiabá, aeroportos pequenininhos, e tem a livraria minúscula, tem meia dúzia de livro e os seus tem 3 livros legal. lá. Não, e você pensar assim, que tipo, quando eu era mais novinha, tinha autoras que eram referências pra mim, tipo a Thalita Rebouças, depois a Paula Pimenta, tipo, e assim, essas autoras eram tipo minhas amigas, assim, eu levava elas na minha bolsa. E eu pensava que eu meio que sou essa amiga das meninas agora, sabe? Verdade. É muito legal mesmo, é muito especial. E tem algum sonho de infância que você ainda não realizou? Que você quer realizar? Assim, desde pequenininha eu tenho muita dificuldade com inglês, assim, na escola eu tinha dificuldade de 2 matérias, matemática e inglês. Não sei por quê, porque assim, enfim, português eu era mandava bem, história eu mandava bem, quando eu tinha que escrever, mas inglês eu sempre tive muita dificuldade, assim. E como eu faço vídeo, às vezes eu vou falar o nome de um produto, assim, eu tenho muita dificuldade ainda em pronunciar, assim. Então a minha meta, assim, de vida agora é falar inglês fluente, assim, entrar pra um curso e me dedicar integralmente a isso. É que, tipo, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu fico assim, mas pode esperar mais um pouquinho, pode esperar mais um pouquinho. Mas assim, a minha promessa pra esse ano é não pode mais esperar mais um pouquinho até o final do ano. Da prioridade. Eu tenho que falar inglês, assim. Então, desde pequena eu tenho essa dificuldade, e eu acho que quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem que traçar uma meta em cima dessa dificuldade. É verdade. E até hoje eu não superei isso, assim, eu continuo arranhando muito. Assim, eu me viro, eu viajo sozinha, eu vou lá, The Books on the Table. Mas falta isso, porque eu já perdi muitas oportunidades. E é uma coisa que eu já vou falar, tipo, pras mamães que estão assistindo esse vídeo, que a minha mãe, ela não tinha grana pra me colocar na aula de inglês, assim. E no interior ela não achava que isso era tão importante. Então se eu tivesse entrado na aula de inglês novinha, assim, eu acho que eu teria muitas oportunidades que eu tive que perder. Tipo, ou falar não, assim, agora. Então é uma coisa muito importante o inglês, né? A Fabinha sabe, enfim, né? Mas eu também tinha, na verdade, eu tinha a mesma dificuldade que você, que na escola não ia. Eu tinha muita dificuldade, gente, em inglês, assim, eu estudava e não entendia, tipo... Pra mim era igual. Eu aprendi na marra, e cada pessoa aprende diferente. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende falando, e pra mim foi mais na prática mesmo que eu peguei, e aí eu fui. Talvez eu não consiga te explicar uma regra de gramática, mas eu sei quando usar o que, sabe, assim, então foi assim que eu aprendi, foi na marra e... eu acho que eu quero entrar, porque eu quero muito estudar fora. Então eu quero, tipo, estudar muito inglês pra poder estudar fora, fazer os cursos que eu quero fazer. Então essa é a minha meta e é o meu sonho não realizado ainda. Maravilha! E yeah! Muito obrigada. Olha, eu amei. Eu tenho certeza que o pessoal vai enlouquecer, principalmente... Eu falo muito, gente. Sempre brigam comigo nos comentários. Mano, essa Bruna é igual o Faustão, não cala a boca. Aí eu fico assim, gente, me chamaram pra falar. Eu tô ficando rouca, vocês estão vendo? Mas eu tenho que falar. Mas ó, eu me identifico. Eu me identifico, meus vídeos também são longos. Então, mas isso aqui é pra ser um bate-papo, porque não dá pra eu pegar as coisas que você pensa, o que você sente em 5 minutos. Então esse vídeo eu quero deixar na íntegra, porque quem quiser, quem tiver interessado mesmo vai sentar e vai tirar muita coisa boa.